Hoje falaremos sobre saúde, a lei sobre os animais limpos e imundos, o que se pode comer e que não se pode comer. Lembrando, em outros vídeos vou falar sobre o que o Novo Testamento aponta. Vamos começar lendo o que está escrito, tudo mesmo para não cometer erros. A leitura é do capítulo 11 do livro de Levítico. Vamos começar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais, que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra, dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que rumina ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo, e a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas, nas águas, será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação, a águia, e o quebranto-su, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a popa, e o morcego. Todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. E por estes sereis imundos: qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até à tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. Todo o animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, vos será por imundo, qualquer que tocar neles será imundo. E todo o animal que anda sobre as suas patas, todo o animal que anda a 4 pés, vos será por imundo, qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até à tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde, eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha, e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie. E o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma e a topeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles estando eles mortos será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento, com que se faz alguma obra, será posto na água, e será imundo até à tarde, depois será limpo. E todo o vaso de barro, em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto, será imundo, o forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna, em que se recolhem águas, será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E, se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais, que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde, e quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde.
Também todo o réptil, que se arrasta sobre a terra, será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis, por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 11, com suas detalhadas leis sobre animais puros e impuros, está inserido no contexto histórico do povo de Israel recém-saído do Egito e estabelecendo-se na Terra Prometida. Para entender a necessidade dessas leis, é crucial analisar o contexto histórico e teológico da época. Os israelitas haviam vivido por séculos no Egito, um país com costumes e práticas religiosas muito diferentes. As leis alimentares de Levítico ajudaram a distinguir o povo de Deus das nações pagãs que os cercavam. Estabelecimento na Terra Prometida. Ao entrar na Terra Prometida, os israelitas entraram em contato com diversas culturas e religiões, cada uma com suas próprias práticas alimentares e rituais. As leis de pureza alimentar serviam como uma barreira protetora contra a assimilação dessas culturas. O livro de Levítico faz parte do Pentateuco, que narra a formação da aliança entre Deus e o povo de Israel. As leis contidas nesse livro, incluindo as leis alimentares, eram parte dessa aliança e representavam um compromisso de santidade e obediência a Deus. As leis alimentares ajudaram a forjar uma identidade nacional para o povo de Israel. Ao seguirem essas leis, os israelitas demonstravam sua pertença ao povo escolhido por Deus. A distinção entre o puro e o impuro era fundamental para a compreensão israelita de santidade. Ao evitar alimentos considerados impuros, os israelitas se aproximavam de Deus e demonstravam sua consagração a Ele. Embora não seja o principal objetivo das leis alimentares, algumas das distinções podem ter tido uma função higiênica, protegendo o povo de doenças transmitidas por alimentos contaminados. As leis alimentares contribuíam para a ordem social, estabelecendo normas e regulamentos que governavam a vida cotidiana dos israelitas. As leis alimentares de Levítico 11 eram necessárias para o povo de Israel naquele momento histórico, pois forneciam uma identidade, distinguindo-os dos outros povos. Promoviam a santidade, aproximando-os de Deus. Protegiam a saúde, evitando doenças. Estabeleciam a ordem social, criando um senso de comunidade. Levítico 11 é um capítulo repleto de detalhes sobre quais animais os israelitas podiam e não podiam comer. À primeira vista, pode parecer uma lista arbitrária de regras, mas ao analisarmos mais profundamente, encontramos diversos significados e propósitos. O capítulo estabelece uma clara distinção entre animais limpos e impuros. A pureza, neste contexto, não se refere a uma condição física, mas a uma classificação religiosa que determinava o que era adequado para o consumo e para a oferta a Deus. Os critérios para definir a pureza de um animal eram variados e muitas vezes específicos. Por exemplo, ruminantes de casco fendido eram considerados limpos, enquanto outros animais, como porcos e certos tipos de peixes, eram considerados impuros. Essa divisão tinha diversos propósitos. Identidade, separava o povo de Israel dos outros povos, estabelecendo uma identidade única e um estilo de vida distinto. Santidade, lembrava os israelitas da necessidade de serem santos, como Deus é santo. A dieta era um aspecto importante dessa santidade. Proteção, algumas das regras sobre alimentos podem ter tido um propósito higiênico, protegendo o povo de doenças. A distinção entre o limpo e o impuro transcende a alimentação e se aplicava a outros aspectos da vida. Representava a separação entre o sagrado e o profano, o puro e o impuro, o espiritual e o material. As leis sobre alimentos em Levítico 11 fazem parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Elas tinham um propósito específico para o povo de Israel em um determinado momento histórico. Ao compararmos as leis alimentares descritas em Levítico 11 com o conhecimento científico atual, podemos encontrar algumas interseções interessantes, embora seja crucial lembrar que o texto bíblico tem um propósito teológico e não científico.
Algumas das distinções entre animais limpos e impuros podem ter tido uma base higiênica. Por exemplo, evitar animais que se alimentam de carniça ou vivem em ambientes contaminados poderia ter protegido os israelitas de doenças. A ciência moderna confirma que a ingestão de alimentos contaminados pode causar diversas enfermidades. No entanto, muitos dos critérios usados para determinar a pureza de um animal não têm uma base científica clara hoje em dia. A distinção entre o limpo e o impuro em Levítico 11 tem um significado simbólico e espiritual, representando a separação entre o sagrado e o profano. A ciência, por sua vez, busca explicações naturais para os fenômenos. As leis de Levítico refletem o conhecimento científico da época. Os israelitas observavam a natureza e faziam associações entre características dos animais e suas propriedades. Com o avanço da ciência, nosso entendimento do mundo natural se tornou muito mais complexo e refinado. É importante ressaltar que a ciência e a fé não são necessariamente contraditórias. A ciência nos ajuda a entender o mundo natural, enquanto a fé nos oferece uma perspectiva espiritual. A Bíblia não é um livro de ciências, mas um guia para a vida espiritual. Em resumo, embora algumas das leis alimentares em Levítico 11 possam ter tido uma base higiênica, o principal propósito dessas leis era religioso e cultural. A ciência moderna nos oferece uma compreensão mais profunda do mundo natural, mas não invalida a fé. A questão da carne de porco, porque o porco era considerado impuro. Existem estudos que relacionam o consumo de carne de porco a determinadas doenças. As razões específicas para a impureza do porco na Bíblia não são explicitamente detalhadas. No entanto, algumas interpretações sugerem que isso poderia estar relacionado à sua natureza onívora, ao habitat em que vivem, muitas vezes em locais considerados impuros, e à sua associação com doenças. A ciência moderna identificou que a carne de porco pode ser um vetor para algumas doenças parasitárias, como a tênia. Além disso, a forma de criação e abate dos porcos pode influenciar a presença de bactérias como a salmonela. No entanto, com as práticas modernas de higiene e preparo dos alimentos, esses riscos podem ser minimizados. A proibição da carne de porco também pode ter raízes culturais e sociais. Em algumas culturas, o porco era associado à impureza ou à imundície. A dieta tem um papel fundamental na prevenção de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e fibras são cruciais para o bom funcionamento do organismo. Estudos recentes indicam uma forte ligação entre a alimentação e a saúde mental. Uma dieta equilibrada pode melhorar o humor, a memória e a concentração. As recomendações nutricionais variam de acordo com a idade, sexo, nível de atividade física e condições de saúde. No geral, uma dieta equilibrada deve incluir uma variedade de frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e laticínios. A espiritualidade oferece um senso de propósito, conexão e apoio social, o que pode contribuir para o bem-estar emocional. A fé pode guiar as pessoas em suas decisões e fornecer um senso de direção e valores. A ciência e a espiritualidade não são necessariamente excludentes. A ciência busca entender o mundo natural, enquanto a espiritualidade busca responder às grandes questões existenciais. Ambas podem oferecer diferentes perspectivas sobre a realidade. Tanto as leis alimentares de Levítico quanto as dietas vegetarianas e veganas restringem o consumo de certos alimentos de origem animal. No entanto, os motivos por trás dessas restrições são diferentes. As leis de Levítico tinham um significado religioso e cultural, enquanto as dietas vegetarianas e veganas são geralmente baseadas em questões éticas, ambientais ou de saúde. As relações entre alimentação e religião variam amplamente entre as diferentes culturas. Em algumas culturas, a alimentação é um aspecto central das práticas religiosas, enquanto em outras, a relação é menos evidente. Muitos grupos religiosos possuem tabus alimentares, que podem estar relacionados a crenças sobre a pureza, imundície ou a natureza sagrada de certos alimentos. É fundamental considerar o contexto histórico e cultural em que um texto bíblico foi escrito para compreender seu significado original. Uma interpretação contextualizada ajuda a evitar interpretações errôneas e a aplicar os ensinamentos bíblicos de forma relevante à vida contemporânea. A decisão de seguir as leis alimentares de Levítico hoje é uma escolha individual e complexa, com implicações religiosas, culturais e de saúde. É importante ressaltar que a maioria das denominações cristãs não exige o cumprimento literal dessas leis. Para alguns, seguir essas leis pode ser uma forma de se conectar mais profundamente com suas raízes religiosas e fortalecer sua fé.
A observância dessas leis pode fortalecer a identidade cultural e religiosa de um indivíduo, especialmente dentro de comunidades judaicas ortodoxas. Algumas das restrições alimentares de Levítico podem ter benefícios para a saúde, como a exclusão de carnes processadas e o incentivo ao consumo de alimentos mais naturais. No entanto, é importante notar que a ciência nutricional evolui constantemente e que nem todas as recomendações de Levítico estão alinhadas com as diretrizes nutricionais atuais. É importante lembrar que a saúde espiritual não se resume à alimentação, mas envolve uma relação pessoal com Deus e com os outros. A Bíblia nos ensina que o amor a Deus e ao próximo é o mais importante de todos os mandamentos. As práticas alimentares variam significativamente entre as diferentes culturas. É importante respeitar a diversidade cultural e não julgar as práticas alimentares de outras pessoas. Restrições alimentares severas podem levar a problemas de saúde mental, como transtornos alimentares. A decisão de seguir as leis alimentares de Levítico é uma escolha complexa que requer uma análise cuidadosa e individualizada. É fundamental buscar orientação de profissionais qualificados e considerar os aspectos espirituais, culturais e de saúde envolvidos. A suposição de que o corpo humano seja fundamentalmente o mesmo ao longo da história é crucial para a compreensão da aplicação das leis judaicas, incluindo as leis alimentares de Levítico. Para os judeus, especialmente aqueles que seguem as tradições mais ortodoxas, as leis alimentares de Levítico continuam sendo válidas e observadas. A razão para isso é multifacetada. As leis alimentares são consideradas de origem divina, parte de uma aliança estabelecida entre Deus e o povo judeu. Para muitos judeus, essa origem divina confere às leis um caráter imutável e atemporal. As leis alimentares são um pilar fundamental da identidade judaica, ajudando a distinguir os judeus de outros povos e a fortalecer os laços comunitários. A observância das leis alimentares é vista como um meio de se aproximar de Deus e viver uma vida santa. A tradição judaica, transmitida oralmente e por escrito ao longo de milénios, preserva e transmite essas leis de geração em geração. A interpretação dessas leis pode variar entre diferentes grupos judaicos. Algumas comunidades podem ter interpretações mais rigorosas, enquanto outras podem adotar abordagens mais flexíveis. Embora as leis sejam consideradas universais, sua aplicação prática pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural. Ao longo dos séculos, o judaísmo passou por diversas adaptações e reformulações. Algumas comunidades judaicas adotaram interpretações mais modernas das leis alimentares. Para os judeus que seguem as tradições mais ortodoxas, as leis alimentares de Levítico continuam sendo relevantes e válidas hoje. A observância dessas leis é vista como uma expressão de fé, identidade e compromisso com a tradição judaica. A associação entre o consumo de animais considerados impuros, em algumas culturas e a transmissão de doenças infecciosas é bastante pertinente e tem sido objeto de estudo por diversos pesquisadores. Muitas doenças infecciosas que acometem os seres humanos têm origem animal. Essas doenças são chamadas de zoonoses e são transmitidas por meio do contato direto com animais infectados, da ingestão de carne contaminada ou por vetores como insetos. Vírus, bactérias e outros agentes patogênicos podem se adaptar e evoluir em diferentes espécies animais. Ao consumir a carne desses animais, os seres humanos podem entrar em contato com esses agentes patogênicos e se infectar. O desmatamento e as mudanças climáticas estão levando à destruição de habitats naturais e ao aumento do contato entre animais selvagens e humanos, o que facilita a transmissão de doenças zoonóticas. O caso ocorrido em 2020. A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 é um exemplo claro de como o consumo de animais selvagens pode facilitar a transmissão de doenças infecciosas. Embora a origem exata do vírus ainda seja objeto de investigação, a hipótese de que ele tenha se originado em morcegos e sido transmitido para humanos através de um hospedeiro intermediário, como o pangolim, é amplamente aceita pela comunidade científica. Mas e as leis de Levítico? As leis alimentares de Levítico, apesar de terem sido estabelecidas em um contexto histórico e cultural muito diferente do nosso, podem ter tido uma função protetiva ao evitar o consumo de animais que poderiam ser portadores de doenças. Embora não tenhamos evidências científicas concretas para afirmar isso, a proibição de consumir certos animais pode ter sido uma forma de prevenir a transmissão de doenças zoonóticas naquela época. É importante ressaltar que nem todos os animais considerados impuros em Levítico são necessariamente portadores de doenças. A lista de animais proibidos pode ter tido outras razões além da saúde pública, como questões culturais e religiosas. A transmissão de doenças não se limita ao consumo de carne crua ou mal cozida.
A contaminação de alimentos pode ocorrer em diversas etapas da produção, processamento e preparo dos alimentos. A melhor forma de prevenir doenças transmitidas por alimentos é adotar práticas seguras de higiene, como lavar bem os alimentos, cozinhar adequadamente a carne e evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos. O consumo de animais considerados impuros e a transmissão de doenças é um ponto de vista interessante e que merece ser explorado. Embora não haja evidências científicas definitivas para comprovar essa relação em todos os casos, a história nos mostra que a dieta pode ter um impacto significativo na saúde humana. A doença de 2020 é um exemplo claro de como a interação entre humanos e animais pode levar ao surgimento de novas doenças infecciosas. A relação entre o consumo de animais selvagens e o surgimento de novas doenças infecciosas está alinhada com as preocupações de muitos cientistas e especialistas em saúde pública. É verdade que muitos vírus e bactérias têm origem em animais selvagens. Esses animais podem ser portadores de diversos patógenos sem apresentar sintomas. Ao entrar em contato com esses animais, seja através do consumo de carne ou de outros produtos, os seres humanos podem ser infectados. Quando um vírus ou bactéria infecta um novo hospedeiro, no caso, um ser humano, ele pode sofrer mutações e se adaptar ao novo ambiente. Essas mutações podem tornar o patógeno mais virulento ou mais resistente a tratamentos, dificultando o controle da doença. O surgimento de novas doenças infecciosas, como a Covid-19, é um fenómeno cada vez mais comum. Essas doenças são chamadas de emergentes e, muitas vezes, estão relacionadas à destruição de habitats naturais, ao comércio de animais selvagens e às mudanças climáticas. O estilo de vida moderno, caracterizado pela urbanização e pela produção industrial de alimentos, tem levado ao distanciamento das pessoas em relação à natureza. Essa distância pode aumentar o risco de exposição a patógenos desconhecidos. O uso indiscriminado de antibióticos está levando ao surgimento de bactérias resistentes, dificultando o tratamento de infecções. A globalização e o aumento das viagens internacionais facilitam a disseminação rápida de doenças infecciosas em todo o mundo. As mudanças climáticas podem afetar a distribuição de vetores de doenças, como mosquitos e carrapatos, e criar condições favoráveis para a proliferação de patógenos. É fundamental conscientizar a população sobre os riscos associados ao consumo de animais selvagens e à destruição de habitats naturais. A vigilância epidemiológica é essencial para detectar precocemente o surgimento de novas doenças e implementar medidas de controle. O investimento em pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos e tecnologias para o diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. A adoção de práticas mais sustentáveis na produção de alimentos e na gestão dos recursos naturais é fundamental para reduzir o risco de surgimento de novas doenças. A história da humanidade é marcada por diversas epidemias e pandemias. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado, onde a propagação de doenças infecciosas é facilitada pelas viagens e pelo contato entre diferentes culturas. As mudanças climáticas podem alterar os padrões de distribuição de vetores de doenças, como mosquitos, e criar condições favoráveis para a emergência de novas doenças. A desigualdade social pode levar a condições de vida precárias, que por sua vez aumentam a vulnerabilidade de populações a doenças infecciosas. O uso indiscriminado de antibióticos está levando ao surgimento de bactérias resistentes, tornando as infecções mais difíceis de tratar. Além da perspectiva científica, a passagem de Mateus 24 também nos convida a refletir sobre a dimensão espiritual das epidemias. As doenças podem ser vistas como um lembrete da nossa fragilidade e da nossa dependência de Deus. Elas podem nos levar a questionar o sentido da vida e a buscar uma relação mais profunda com o divino. A Bíblia oferece uma perspectiva atemporal sobre os desafios da humanidade. As epidemias são um fenómeno complexo, influenciado por fatores biológicos, sociais e espirituais. A relação entre as transgressões das leis e as doenças é um tema que continua relevante nos dias de hoje. A busca por soluções para as epidemias exige uma abordagem multidisciplinar, que leva em consideração os aspectos científicos, sociais e espirituais.